queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 15 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu quero ressaltar aqui um versículo do Evangelho, que é este que diz: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Quero dizer uma coisa: se nós não conhecermos Jesus verdadeiramente, nós não compreenderemos a relação de Jesus, que Jesus tinha e Jesus tem ainda hoje com os pecadores. Então, que relação Jesus tinha com os pecadores? Eu entendo a relação que Jesus tinha com os pecadores? Repito, só entenderei a relação de Jesus com os pecadores se eu conhecê-lo verdadeiramente. Por isso eu lhe faço uma pergunta muito importante. Quem é Jesus para você? Inclusive, essa pergunta é a pergunta de fundo do Evangelho de Marcos. Todo o Evangelho de Marcos foi escrito a partir dessa pergunta. Quem é Jesus? Claro que o próprio Evangelho vai dizer no final que Jesus é o Filho de Deus. Mas que Filho de Deus é esse? Quem é Jesus? Eu pergunto para você, quem é Jesus? Então, repito, só entende a relação de Jesus com os pecadores quem o conhece verdadeiramente. Quem conhece verdadeiramente. Os doutores da lei, os fariseus, questionavam o porquê que Jesus se fazia próximo dos pecadores, fazia refeição, sentava-se à mesa com eles, com os pecadores e com os cobradores de impostos, porque de fato eles não acreditaram em Jesus e muito menos o conheceram verdadeiramente. Não entenderam, não compreenderam e não conheceram Jesus verdadeiramente. Porque se tivessem acreditado em Jesus, se tivessem compreendido quem é Jesus, eles não fariam essa resposta. Eles não fariam essa resposta. Porque Jesus, que é o Filho de Deus, que Marcos vai dar isso como resposta à pergunta quem é Jesus, é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que é a própria misericórdia de Deus em pessoa. Jesus é a própria misericórdia em pessoa. A partir do momento que eu faço a experiência, o encontro pessoal com Jesus, experimento a sua misericórdia, passo a conhecê-lo verdadeiramente e a compreender a relação de Jesus com os pecadores. Por isso eu repito a pergunta para você: quem é Jesus para você? Por que é uma pergunta tão importante? Porque para muita gente ainda hoje, e são muitos que ainda hoje não entenderam quem é Jesus.
para muitos, ainda hoje, Jesus é o Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos que não vai ao encontro dos pecadores. Que não vai ao encontro dos pecadores. É o Santo dos Santos que não se mistura com ninguém. Meu povo, e essa compreensão é tão séria que tem consequências na nossa vida. Ou seja, se eu entendo que Jesus é o Santo dos Santos, e de fato Ele é o Santo dos Santos, mas se eu entendo que Ele, o Santo dos Santos, não vai ao encontro dos pecadores, que Ele não sabe se relacionar com os pecadores, ou que ele não se deixa encontrar pelos pecadores, qual é a consequência disso para a minha vida? Eu também vou agir assim. Por quê? Porque eu vou entender que todos os pecadores já foram excluídos por Deus e já estão condenados ao fogo do inferno. Muitos ainda hoje têm essa compreensão. Ou seja, relação de Jesus, o Santo dos Santos, com os pecadores é zero. É nenhuma. Então é mais fácil jogar fora. É mais fácil excluir os pecadores. E era justamente esta a crítica dos doutores da lei e dos fariseus. Por que ele senta-se à mesa, come com os pecadores e cobradores de impostos? E sentar-se à mesa na Bíblia significa intimidade. Ou seja, Jesus se fazia íntimo dos pecadores. Ah, meu povo, é esse Jesus. É esse Jesus que veio no Natal. É esse Jesus que é o Filho de Deus que, vindo a este mundo, veio com a missão de dar a vida e de salvar os pecadores. Ele veio para manifestar a misericórdia de Deus. Então, quem é Jesus para você? Veja que, se você tem uma compreensão errada a respeito da pessoa de Jesus Cristo, isso tem consequências na sua missão, na sua pastoral, na sua forma de tratar os outros. Por quê? Porque você vai ser o santo, os outros são todos aqueles que não prestam, destinados ao fogo do inferno. E você vai passá-los a enxergá-los como causa perdida. Por isso é mais fácil apontar o dedo, por isso é mais fácil julgar, por isso é mais fácil condenar. Até mesmo se a gente for analisar bem, tendo essa compreensão errada a respeito de Jesus, até a nossa própria missão fica fadada ao fracasso. Por quê? Porque se a gente pega todos os pecadores, já joga na lata do lixo ou no fogo do inferno, eu vou pregar o evangelho para quem? Pregar o evangelho para santos? Pregar o evangelho para quem não precisa de conversão? Que sentido tem? Jesus não. Jesus é aquele que, como diz a parábola, deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Jesus é aquele que está dizendo o evangelho de hoje. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Olha o porquê que Jesus se relacionava e como Jesus se relacionava com os pecadores. Ele acolhia e se deixava encontrar pelos pecadores, porque amava e ama com o objetivo de salvar. Jesus, por amor, quer nos salvar a todos, bons e maus. É claro que Jesus, ele não quer o meu pecado, ele não aceita o meu pecado, ele aceita a mim que sou pecador. Jesus me chama à conversão. Jesus diz hoje, dirige a palavra para mim hoje, segue-me, assim como fez com Levi. E eu preciso corresponder positivamente ao seu chamado e renunciar ao pecado. Mas para que eu renuncie ao pecado, Jesus sabe que eu preciso experimentar o seu amor, a sua misericórdia. Ele sabe que eu preciso fazer um encontro pessoal com Ele. E através dessa experiência, com o seu amor, com a sua misericórdia, que o pecador se converte.
Por isso ele se deixa encontrar. Por isso ele entra na casa dos pecadores. Por isso ele vai atrás. Porque ele quer salvar a todos. E é assim que ele se relaciona com os pecadores. O Espírito Santo ilumine você. Que cada um de nós compreenda quem é Jesus e a forma dele se relacionar com os pecadores. Que cada um de nós compreenda o seu amor, a dimensão do seu amor, a sua misericórdia, que é eterna, e a sua missão, que é de salvar a quem estava perdido. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.